O Cidade já falou várias vezes sobre os problemas de postes aqui na cidade. Alguns desgastados pelo tempo e outros que foram danificados em acidentes de trânsito. Segundo a Equatorial, 620 postes já foram substituídos em todo o estado só nesse primeiro semestre. A repórter Mônica Hermílio está ao vivo com a gente. Vai falar agora com o representante da Equatorial sobre esse assunto, né? Sobre essa substituição, como são feitos os reparos e o custo que tem tudo isso, né, Mônica? Pois é um custo que deve ficar bem alto. No caso dos acidentes, né, quando a manutenção precisa ser feita por causa que foi danificado por conta de acidentes, aí o custo, se conseguir identificar, termina ficando para quem provocou o acidente. Mas para falar sobre esse assunto, vou conversar com o Carlos Moraes, ele que é gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial. É um tema bem polêmico para a gente abordar, né? A questão das manutenções. Quando é uma manutenção porque o poste já está desgastado, é ok, é com vocês. Mas é recorrente, é constante essas manutenções? Boa noite. Boa noite. Na verdade, existe um plano de manutenção anual que é feito. A partir dessa manutenção, inspeções são realizadas e identifica-se a vida útil do poste. E é bom chamar a atenção de todos que estão assistindo, que muitas vezes o poste ele pode aparentar uma característica de uma certa deteriorização, mas é um poste que ainda tem condição de ser utilizado, porque o que a gente enxerga naturalmente é uma parte do poste, uma parte ela está ao solo, então ele está fixo. E muitos do que desgastes que aparecem é na concretagem. Então a gente faz um processo que é envelopamento e consegue manter aquele poste em uso. E tem manutenções regulares. A Equatorial tem um plano de manutenção esse ano, por exemplo, uma apuração que fizemos de janeiro a julho, em termos de 620 postes já foram trocados em todo o estado por diversas situações. O cliente que nos sinalizou, é importante essa sinalização, o nosso plano de manutenção que cuida disso e as intervenções técnicas de natureza. Carlos, qual é a vida útil, né? O tempo de vida útil de um poste? Tem postes aí que duram 35, 40 anos, depende muito do tipo de fabricação, do tipo do poste. Então eles têm uma vida útil, por isso que toda a compra de postes ela tem um padrão de qualidade que é verificado, os fornecedores eles são garantidos e apresentam certificados para se manter nesse tempo de uso. Agora, o detalhe que a gente quer saber, quando existe um poste que é danificado por conta de algum acidente, alguma colisão, para quem fica esse prejuízo? Hoje a gente tem feito um trabalho de tentar identificar o responsável desse acidente. Quando você tem uma situação de acidente, naturalmente são veículos 4 rodas ou veículos de um porte maior, você consegue chegar e o veículo estando no local, há uma possibilidade de, pela placa policial, identificar o condutor, o endereço, se fazer uma cobrança administrativa ou até uma cobrança judicial. Quando não é possível localizar, tem situações que, quando a equipe chega, o veículo ele já foi até retirado ou não teve um dano que deu esse impacto. Aí o custo ele fica para a distribuidora fazer a intervenção e lembrando que todo o custo que a distribuidora tem na operação do sistema, ela é informada para a ANEEL e transforma-se em tarifa. Então é importantíssimo a consciência das pessoas na condução de veículos. Muitos desses acidentes, às vezes, é o veículo sendo conduzido com cansaço, com uso de bebida alcoólica. Então, o poste e o dano ao poste é material, mas imagine quando tem uma vítima, quando você pode romper uma rede e aí deixar fora de funcionamento um hospital, um apoio, uma farmácia. Então, é um processo de consciência, a gente chama a atenção das pessoas no cuidado da condução de veículos. E esse prejuízo também termina impactando na conta, no final do mês, na conta de energia? Na verdade, não no final do mês efetivamente, mas assim, todo o custo que a distribuidora tem com manutenção e com situações dessas que não são esperadas, elas compõem uma base de informações que vai para a ANEEL, que é a agência reguladora, que define tarifa. Então, uma parte do reajuste anual ele pode estar sendo influenciado por essa situação desses acidentes e dessas manutenções não previstas. As manutenções previstas elas já são cobertas pelo valor tarifário. Essas não previstas são imputadas e a ANEEL ela faz uma análise de todo esse custo operacional da distribuidora. Carlos, o consumidor, o usuário que verificar um poste numa má condição, já precisando, né, de uma manutenção, se ele acredita que está precisando de uma manutenção, como é que faz para entrar em contato com a Equatorial para que esse poste possa ser substituído? É importantíssimo que seja feito um contato através do nosso 0800 082 0196, nosso atendimento central será registrado para que possa ser avaliado ou através de nossas agências de atendimento, a depender da gravidade ou não
desse poste. O cliente ele tem como avaliar isso, na dúvida ele entra em contato com a Equatorial. Mas o mais importante vai primeiro uma equipe, que é uma equipe leve, avaliar e ver se tem alguma condição de insegurança. Não existindo isso, entra numa programação. Alguns postes eles podem ser trocados de imediato, a depender da avaliação técnica, alguns eles entram nesse plano de manutenção e outros até não são substituídos. São feitos alguns pequenos reparos e que mantêm a integridade dele. Muitas vezes o cliente até fica um pouco chateado, eu fiz uma denúncia sobre um determinado poste e não houve a troca, porque a avaliação técnica é feita de forma rigorosa, evitando assim a necessidade da substituição e de um custo desnecessário. Agora, voltando na questão do prejuízo, né, com acidentes, para quem fica esse prejuízo, já aconteceu realmente de vocês cobrarem, conseguirem? De que forma foi feito? Foi na justiça? Foi amigavelmente? Essa restituição de valores por conta do poste? Existem as duas formas de cobrança. Hoje tem um procedimento, quando a equipe chega a campo, ela faz toda uma fotografia da situação do acidente e do veículo, tem um padrão de informações que são necessárias, uma delas é a placa policial do veículo, que dá a referência do proprietário. E esse proprietário é localizado, a partir da localização desse proprietário é emitida uma correspondência administrativa com o custo desse poste, convidando ele a fazer um pagamento diretamente ou parcelar essa despesa. Existem postes que são caros, postes de 8, 9, 10, 15, 20 mil reais, depende do poste. Então é feita uma tentativa de forma, inicialmente, como você bem citou, amigável. Em não existindo essa possibilidade, mas diante de toda a identificação do proprietário do veículo e seu endereço, a empresa ela faz alguns acionamentos judiciais também para que possa ser recuperado essa despesa, que é uma despesa que não deve ser paga pelos demais consumidores, já que existe um causador ou um possível causador do acidente. Ok, obrigado pelas informações. Conversei com o Carlos Moraes, ele que é gerente de relacionamento, né, com o cliente da Equatorial. Então, mais um motivo para você, se beber, não dirigir, tá? Porque se você prejudicar, danificar algum poste, tá aí uma despesa a mais para você de 8 a 10 mil reais. Eu não sabia, Bia, que tinha, né, essa possibilidade desse dano ser custeado por quem provocou esse acidente, mas é muito bom saber informação para que você pense 10 mil vezes antes de pegar o carro e dirigir e beber, né? Porque você vai causar um acidente e pode danificar, além de perder a vida, tirar a vida de alguém, pode também terminar tendo esse prejuízo de cerca de 10 mil reais aí se você danificar um poste. Voltamos com você, Bia.